Se você colocar um vaso com uma planta sob uma campânula de vidro e deixá-la fechada por alguns dias no escuro, ela fatalmente morrerá. Morrerá asfixiada, porque nos vegetais ocorre a respiração celular em todos os seus tecidos, o que permite o equilíbrio da troca de gases com a fotossíntese. Então, não se esqueça que planta também respira, hein? Olá, turma. Bom, é isso mesmo que nós vamos falar hoje. Nós devemos sempre lembrar que os vegetais também respiram. Os vegetais, eles também irão gastar as energias que eles acumularam fazendo a fotossíntese. Vocês lembram, não é verdade? Os vegetais, eles utilizavam a água e o gás carbônico para produzir a glicose e como subproduto da fotossíntese existia o oxigênio. Vejam, o vegetal também necessita de energia vital através do processo de respiração celular. O processo de respiração celular que vai ser a queima da glicose em presença do oxigênio para a produção da energia vital, para ele poder crescer, por exemplo, para produzir os seus frutos, para se desenvolver. Então, o vegetal também necessita de energia para produzir todo o seu próprio corpo. Vejam, vamos dar uma lembrada o que é esse trabalho de respiração celular. O que vem a ser a respiração celular? Vamos lá ver. A respiração celular, eu pego um composto energético, que é a glicose, e vou transformando esse composto energético em compostos intermediários. Esses compostos intermediários têm menos energia química do que a glicose. E eu vou tirando a energia aos poucos da glicose. Vou transformando em outras substâncias. E no final eu consigo gás carbônico e eu consigo a água. E essa energia é armazenada como um composto orgânico que é a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, o ATP, que vai servir para fazer o trabalho celular. O trabalho celular vai servir para o vegetal produzir as suas próprias proteínas, para ele poder se desenvolver em flores, em frutos, ou mesmo no seu próprio corpo, fazendo o seu crescimento. Vejam, mas o vegetal necessita para fazer a respiração de glicose e de oxigênio, produzindo gás carbônico e produzindo água também. Uma função oposta à função de fotossíntese. São reações antagônicas. Quando o vegetal vai fazer a respiração, nós lembramos, na fotossíntese é necessário a luz. Vai ser necessário, então, que exista a luz para existir a reação de fotossíntese. Para a reação de respiração, a luz não é necessária. Logo, o vegetal vai fazer a respiração, quer seja iluminado, quer não seja iluminado. Por isso que foi dito, se nós isolarmos um vegetal na campânula de vidro, não vou produzir o oxigênio se eu deixar esse vegetal no escuro. Estando no escuro, ele não produz o oxigênio, mas ele precisa do oxigênio para fazer a sua respiração. Então, fatalmente, o vegetal morrerá. Vamos ver como ficaria a respiração nos períodos de claro e escuro. Vejam bem, se eu tenho a velocidade de respiração no eixo Y no gráfico e tenho a intensidade luminosa no eixo X do gráfico, se eu não tiver luz nenhuma, o vegetal estará produzindo energia, por isso ele precisará respirar.
Não adianta eu aumentar ou diminuir a intensidade luminosa, porque a velocidade de respiração sempre se manterá constante. É necessário, então, somente a glicose e o oxigênio. Então, sempre será constante a velocidade de respiração, sendo de dia ou sendo de noite. O vegetal, logo, respira de dia ou respira à noite. Mas, para fazer a fotossíntese, ele precisa estar iluminado, porque lembrem-se, né? É a partir de substâncias inorgânicas, que é o gás carbônico e a água, em presença de clorofila e energia luminosa, o vegetal vai produzir a glicose, que é o composto orgânico energético, e vai produzir o oxigênio também. Então ele precisa de luz. Nós podemos fazer uma pequena recordação daquilo que nós já vimos na aula passada. O que é a fotossíntese e onde ocorre a fotossíntese. Vejam, eu pego a partir da água e do gás carbônico com a luz e a clorofila e consigo o composto energético glicose. Consigo alguma água de retorno e consigo oxigênio que eu irei liberar na atmosfera. É importante lembrar que todo o oxigênio liberado na atmosfera pela reação de fotossíntese vai vir da molécula de água. Esses oxigênios que eu contenho aqui no gás carbônico vai aparecer na glicose e na molécula de água. Quem faz a fotossíntese? Principalmente a folha do vegetal. As células do parênquima clorofiliano, que tem os cloroplastos. Esses cloroplastos, que aqui está em detalhe, com as suas lamelas, os seus grânulos de tilacoide. Aqui vai existir muita clorofila e vai produzir a glicose e o oxigênio. Vejam, como nós vimos, é necessário existir luz. Se não houver luz, não haverá fotossíntese. O gráfico, nós já lembramos da aula passada. Não havendo luz, não há fotossíntese. Havendo luz, vai aumentar a quantidade de fotossíntese até chegar num ponto de saturação luminoso. Esse ponto em que não adianta mais eu aumentar a velocidade, a intensidade luminosa, que não aumentará a velocidade de fotossíntese. Como é que ficará o gráfico agora misto? O gráfico de respiração celular e fotossíntese. Podemos colocar os dois gráficos em um mesmo gráfico para fazer a comparação. Olhem, se eu tiver aqui agora a velocidade de reação, tanto faz fotossíntese quanto respiração. E aqui eu tenho a intensidade luminosa, eu vou ter, lembro do meu gráfico, de fotossíntese. Vou aumentando a intensidade luminosa, irá aumentando a velocidade de fotossíntese. Esse ponto é o ponto de saturação luminoso. Não adianta mais eu aumentar a intensidade luminosa, que não aumentará a velocidade de fotossíntese. Já no gráfico de respiração, haja luz ou não haja luz, sempre existirá a respiração com a mesma intensidade. Vejam este ponto no gráfico, onde os dois gráficos se cruzam. Ele corresponde a uma intensidade luminosa, que eu chamo de ponto de compensação fótico, ou ponto de compensação luminoso. Este ponto de compensação fótico é o ponto em que velocidade de respiração e de fotossíntese se igualam. Importante lembrar isso então, né? Que o ponto de compensação fótico é
o ponto em que as velocidades são iguais. Esta é muito importante, essa característica, porque a partir deste ponto, acima desse ponto, irá existir uma liberação de oxigênio na atmosfera e abaixo desse ponto será retirado. Vejam lá, então, ponto de compensação fótico é a intensidade luminosa em que velocidades de reação e fotossíntese são igualadas. O que ocorre acima desse ponto de compensação fótico? Lembrando que a fotossíntese, ela vai fazer glicose e ela vai fazer oxigênio e vai retirar da atmosfera gás carbônico. Vejam o que ocorre acima do ponto de compensação fótico. No ponto, tudo que o vegetal produz, ele consome. E acima desse ponto, ele vai produzir mais do que consome. Produzir o que mais do que consome? Ele produzirá mais glicose e mais oxigênio do que consome e consumirá mais gás carbônico do que produz. Marque no seu resumo aí. Acima do ponto de compensação fótico, o vegetal produz mais oxigênio e glicose do que consome. E o vegetal produz menos gás carbônico do que consome. Acima do ponto de compensação fótico, existirá, então, uma purificação do ar. E abaixo desse ponto de compensação fótico, o oposto ocorrerá. Marquem no seu resumo. Abaixo do ponto de compensação fótico, o vegetal consome mais oxigênio e glicose do que produz. E produz mais gás carbônico do que consome. Produzindo gás carbônico e consumindo oxigênio, o vegetal entrará em competição com os animais. Vejam, por isso que é dito que não se deve deixar nenhum vegetal no quarto, porque no escuro ele começa a competir pelo oxigênio com você.